Começa agora o programa Parlamento em Ação. Aqui você vai ficar sabendo tudo o que acontece no pequeno e grande expedientes do maior parlamento do país. No pequeno expediente, os deputados têm o tempo regimental de 5 minutos para falar de temas livres de interesse da população do estado de São Paulo. O pequeno expediente acontece de segunda a sexta, das 2h30 da tarde até as 3h30. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Quero fazer uma declaração no seguinte sentido. Foi postado nas redes sociais de que o 6º Batalhão não mudaria de lugar. O 6º Batalhão foi o 2º batalhão instalado na cidade na região do ABC, na cidade de São Bernardo do Campo. Foi lá, inclusive, que eu cursei a escola de soldado. Foi construído para tal finalidade. O prefeito de São Bernardo, ele não renovou a cessão de uso. Existe comentário de que ele vai vender o terreno do batalhão, né? É contígua com o quartel do Corpo de Bombeiros, é uma região nobre. Quando eu tirei a escola de soldado, senhor presidente, a Avenida Kennedy, que é importante hoje, era um córrego que a gente corria em volta, fazendo exercício de educação física. E estão tirando o batalhão. Eu estive lá. Eles colocaram uma sede num bairro próximo a uma comunidade, a antiga favela que a gente chamava, né, do Planalto, próximo a Max Mangels, na Avenida Max Mangels. É um absurdo se fazer isso. Vai ser a história de São Bernardo. Estão agredindo a história de São Bernardo, porque o batalhão foi fundado lá, onde está hoje Rua Ligure 180. E a deputada falou que não é nada disso, que não vai sair. Só que eu fui lá e estão tirando o batalhão de lá, sim. Então, eu não sei qual que é a verdade. Uma outra coisa, existe um projeto de lei do senhor governador, a de número 549/2020, que desafeta a área em que está situado a Escola Superior de Bombeiros. A deputada Márcia Lia, do PT, entrou com uma emenda que não se desafete a área. São duas situações que nós estamos vendo que estão mudando a história. O Corpo de Bombeiros, a Escola Superior do Corpo de Bombeiros, é a melhor escola da América Latina, ocupa uma área, eu não sei de quantos alqueires agora, não vem à memória, em Franco da Rocha, que é uma parte de preservação ambiental, só que já está lá há mais de 30 anos, está consagrado naquele local. Não tem sentido tirar a Escola de Bombeiros de lá, mesmo porque é referência na América Latina. A Escola de Bombeiros do Estado de São Paulo é referência na América Latina. Não tem sentido. Faço um apelo aos senhores deputados que rejeitem a emenda da deputada Márcia Lia, senão o Corpo de Bombeiros, que já está sofrendo com a falta de dinheiro, vai acabar desaparecendo aqui no estado de São Paulo. Aliás, Corpo de Bombeiros esse, que é o único do mundo que está ainda ligado à Polícia Militar. O estado de Paraná, senhor presidente, eu sei que o senhor tem uma emenda aqui, uma PEC, para fazer a emancipação do bombeiro. O estado de São Paulo é o único que continua sobre as hostes da Polícia Militar, ou seja, subordinado ao comando da Polícia Militar. É um apelo que nós fazemos que, se não for por iniciativa do governador fazer a emancipação, que essa PEC ande aqui nessa casa. Nós não queremos ser o único bombeiro do mundo que esteja ligado à Polícia Militar. Diante disso, senhor presidente, gostaria que isso fosse encaminhado ao senhor governador. Eu já fiz apelo ao senhor governador João Dória para que faça essa emancipação que tanto nós queremos. Aliás, quem pertenceu principalmente ao Corpo de Bombeiros, como é o nosso caso. Obrigado. E eu quero aqui, senhor presidente, também
trazer o nosso reconhecimento a um grande parlamentar da Polícia Militar, ao Major Olímpio, que também entrou com uma ação contra o governador do estado de São Paulo devido a uma compra de 2 milhões de aventais na pandemia. Queria lembrar que nós, deputados do PDO, estivemos também, fazemos parte dessa ação, porque nós estivemos nessa empresa e averiguamos também essa necessidade, e o Major Olímpio, nosso senador, encaminhou essa documentação, e a documentação, segundo consta aqui na imprensa, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, do Tribunal de Contas do Estado, abriu prazo de 30 dias para o governo estadual apresentar informações. Aliás, é o que eu sempre digo, o governo, não só estadual, mas o governo da cidade de São Paulo, vão ter que dar muitas explicações sobre os gastos efetuados na pandemia, né? Começar do hospital de campanha do AMB, onde nós constatamos que tudo que era dito pelo governo e pela prefeitura era uma grande mentira, quando falavam em excesso de pessoas internadas, em falta de leitos. E eu quero lembrar só que em 2 ações do grupo PDO, esses deputados, nós conseguimos economizar para os cofres públicos 608 milhões de reais, quando nós constatamos, só para terminar, quando nós constatamos um contrato fraudulento de 14 milhões e 200 mil reais na cidade de Itapevi, e depois quando nós conseguimos que fosse evitado o gasto de 594 milhões em aluguel de leitos particulares, tanto leitos de UTI quanto leitos clínicos, que são os leitos usados nos hospitais de campanha. O governo, senhor presidente, já tinha separado, já tinha aberto um chamamento de 594 milhões para gastar em leitos particulares totalmente sem necessidade. Se não fosse essa ação dos deputados que estiveram lá no hospital do AMB, a deputada Letícia estava presente comigo lá, se nós não tivéssemos ido lá, deputada Letícia Aguiar, com certeza o Estado teria gasto esses 594 milhões, que mil? Eu sou ridículo mesmo. 594 milhões, eu nem sei quanto grana é isso, nem sei quanto, eu nem sei qual é esse volume de grana, o que é. Mas seriam gastos 594 milhões desnecessariamente dos cofres públicos do estado de São Paulo. Então, parabéns a todos os deputados que têm agido forte nessa pandemia, quanto aos gastos desnecessários não vou nem dizer, eu vou dizer desnecessários, supérfluos e imorais desses governos que usaram a pandemia como plataforma política e plataforma de autoajuda. Senhores prefeitos, senhores governadores, a cobra vai fumar ainda, fiquem espertos. Muito obrigado. Muitos estão enviando mensagens, e-mails, perguntando do Grupo PDO. E eu venho aqui para dizer que o Grupo PDO continua fazendo o trabalho que se propôs, que é fiscalizar a máquina do governo, fazendo com que o Ministério Público, através das representações, atue efetivamente nas investigações. Na quinta-feira passada, protocolamos no Ministério Público, Procuradoria do Estado, uma representação que irá atingir várias cidades do interior e vários atores da política paulista. Pessoas que vêm usufruindo dos cofres públicos através de contratos, através de compras, essas feitas de formas erradas, através da corrupção. E é o trabalho que o PDO vem fazendo incansavelmente. É claro que um trabalho técnico, sempre falo que é um grupo apartidário, não ficamos com politicagem, só de discurso, estamos trabalhando efetivamente e todo o trabalho nosso tem início, meio e fim. E o fim do nosso trabalho são para as autoridades, instituições que realmente têm competência para processar, investigar, para julgar e, se for o caso, condenar. Hoje fiquei feliz porque o Tribunal de Contas já está apurando algumas compras de aventais, máscaras, e só nós representamos o governo do Estado em várias compras de máscaras, aventais
e algumas empresas também. Não posso deixar aqui de registrar a nossa fiscalização no hospital de campanha do AMB, o qual forçou o governador a retirar o chamamento para alocação de leitos de hospitais particulares. Aquela fiscalização que foi notória à população de São Paulo e do próprio Estado, que era um hospital de campanha desnecessário e realmente um número inverídico que o governador e o próprio prefeito de São Paulo vinha passando à população, que teria 1.870 leitos. E eu falo que é mentira, porque eu estava lá e nós pudemos vivenciar a situação precária daquele hospital de campanha, e que não tinha 1.870 leitos, não chegava a 500. E uma semana depois, se o presidente lembra, caiu uma tempestade em São Paulo e virou uma cachoeira o hospital de campanha do AMB, mostrando que realmente nós estávamos certos na representação, que a situação era precária. Por sorte, por nossa felicidade, a Procuradoria da República também acatou essa representação nossa e já está apurando esse contrato feito entre o poder público e a empresa Iabas. Também atuamos no interior de São Paulo. Em Ribeirão Preto, fomos chamados por uma comissão de vereadores, os quais já enviaram a documentação e estamos analisando para também fazer uma representação contra o poder municipal daquela cidade. Atuamos também na cidade de Ibiúna. Na cidade de Ibiúna, onde foi colocado um hospital de campanha também precário. Lembro que o deputado Márcio Nakashima ainda falou que era uma lona, e ele não estava errado. Foi colocado uma lona para atender a população de Ibiúna. E nada foi feito pelo hospital público, que deveria herdar todos os equipamentos comprados para a pandemia. Mas fizemos também mais 2 representações contra aquela administração pública de Ibiúna. E estou fazendo a 3ª, porque chegou ao meu conhecimento, onde secretário processa prefeito por emprestar dinheiro num volume muito acima da média. Um processo onde tem um cheque de R$450 mil e o outro de R$18 mil. Vamos mandar para o Ministério Público para saber onde está o lastro desse recurso. Se foi declarado em imposto de renda, vamos mandar para o Ministério Público tudo o que houver realmente de irregular nesse Estado. Arrisco a dizer que nunca no país houve um grupo que atuasse contra o Executivo como o PDO vem atuando, de forma séria, de forma isenta e realmente buscando um resultado. Já fizemos sim elogios a algumas máquinas, algum instrumento de saúde que tem no Estado, como foi o Hospital de Campanha de Heliópolis, muito bem administrados, porque nós temos isenção. Naquilo que é bom nós reconhecemos, aquilo que é ruim nós mostramos e cobramos. Esse é o trabalho do PDO, esse é o trabalho do parlamento. Eu sempre falo que o legislativo é nada mais e nada menos que a balança entre o povo e o executivo. É o legislativo que vai fazer esse controle para ver o que é melhor para a população. E é o que nós estamos fazendo aqui no Estado de São Paulo. Eu queria hoje iniciar os debates a respeito do projeto de lei 529 e trazer aqui um alerta, né? Eu não sei se vocês se lembram da história, os que costumam estudar mais a história mundial, se lembram o livro A Odisseia de Homero, que contava a história do cavalo de Troia. Cavalo de Troia construído, um grande cavalo de madeira construído pelos gregos e entregue de presente aos troianos para poder adentrar
naquela cidade fortificada que era a Troia, e dentro daquele cavalo estava o inimigo, em formato de presente, só que com aquilo eles conseguiram entrar na cidade de Troia, as tropas gregas, e assim acabariam vencendo aquela guerra. O mesmo se dá com esse projeto de lei aqui, o 529. Principalmente para nós liberais do Novo, ele, embalado em formato de reforma administrativa, propõe aqui enxugamento da máquina, extinção de empresas, vendas de terrenos, concessões de parque, enxugamento de fundações, ou seja, prometendo que teríamos assim, e teremos, um Estado mais eficiente, mais focado naquilo que é essencial. Tem também outras questões aí de realocações financeiras necessárias diante da crise fiscal que nós estamos vivendo, com queda de arrecadação, mas não vou me debruçar sobre esses pontos, dos quais grande maioria deles eu concordo aqui, como deputado defensor da liberdade e do liberalismo que sou. Mas queria adentrar aqui na parte tributária. Existe um capítulo específico para falar, alguns capítulos, na verdade, para falar de alguns impostos, mudança de base de cálculo, fala de IPVA e TCMD, mas eu queria focar, até pelo pouco tempo que tem aqui, na questão de ICMS, que é o capítulo 8 desse projeto de lei, o artigo 24. O que ele fala aqui, claramente? Inciso 1. Artigo 24, fica o Poder Executivo autorizado a, inciso 1, renovar os benefícios fiscais que estejam em vigor na data de publicação dessa lei, desde os previstos na legislação orçamentária, etc. São aqueles benefícios fiscais que todos nós conhecemos, muitos deles ocultos, embalados aí pelo sigilo fiscal, que nós não conseguimos saber para onde vão, para que empresas e setores estão indo. Ou seja, nós estamos dando um cheque branco para eles renovarem, sem passar por essa casa de representantes da população, para se analisar a razão desses benefícios, por que eles foram concedidos e por que eles seriam renovados. Ou seja, o inciso 1 já permite isso, já dá uma autorização para que não se discuta essa renovação nessa casa, e nós temos diversos deputados aqui que questionam essa questão dos benefícios. Já, inclusive, fizemos requerimentos solicitando que se revele onde estão sendo gastos, e nós temos sempre respostas evasivas. Temos o inciso 2, que dá uma autorização, essa casa tira o poder, abre mão do poder de discutir essas questões tributárias e passa ao Executivo para definir aqui no inciso 2 como ele vai reduzir os benefícios fiscais e financeiros relacionados ao ICMS, na forma do convênio 42 de 3 de maio de 2016. Só que detalhe, parágrafo único, ele diz o seguinte: para efeito desta lei, equipara-se a benefício fiscal a alíquota fixada em patamar inferior a 18%. Sabe o que isso significa? Que esse projeto é um grande cavalo de Dória, fazendo aqui uma analogia ao cavalo de Troia que mencionei no início do meu discurso. Ele considera qualquer alíquota existente no estado de São Paulo, de ICMS, abaixo de 18%, benefício fiscal, e pede a essa casa um cheque em branco para poder subi-la da forma como ele gostaria, sem ter a devida discussão nessa casa. E aí nós temos farinha de trigo, 12%, está abaixo, ou seja, ele pode aumentar o bel prazer dele. Medicamento genérico, 12%. Ovo, 7%. E agora eu lhe pergunto, e os que estão acima de 18%? Já que o que está abaixo de 18%, que seria a alíquota modal de ICMS, é considerado benefício fiscal, o que está acima, como serviços de comunicação, 25%. Energia elétrica, se for para casas acima de consumo 200 kWh, 25%. Qual que é o nome disso, então? Confisco? Achar que a população? Ou seja, se aprovarmos esse texto do jeito que está, com esse artigo aqui colocado na íntegra, estaremos dando um cheque em branco para o governo de São Paulo negociar ao bel prazer que alíquotas do ICMS ele vai aumentar. O ICMS que incide em quem? Naqueles que consomem produtos, como eu citei, básicos e essenciais, extremamente necessários. Ou seja, temos aqui um grande cavalo de Dória que pode se transformar
empacotado de reforma administrativa e enxugamento do Estado, ele pode se transformar numa grande conta, né, dessa crise, que a população, quem mais sofreu com ela, é que vai arcar com o preço disso. Muito obrigado, presidente. Eu venho a essa tribuna hoje para falar da saúde pública, ou melhor, da falta dela, né? Especialmente na periferia da cidade de São Paulo. Eu que sou um deputado da Zona Leste, extremo da Zona Leste, da periferia, a nossa luta tem sido, senhor presidente, incansável em defesa da saúde pública, especialmente nesse período bastante complicado, né, de coronavírus, de Covid-19. E, senhor presidente, tive a segunda-feira que antecedeu o feriado, estive na Secretaria de Saúde do município de São Paulo, reunido com o secretário de Saúde, Edson Aparecido. Estava também presente o vereador Cenival Moura, de São Paulo, e fomos lá junto com algumas lideranças, conselheiros gestores de saúde da região leste, também da Zona Norte da cidade de São Paulo, falar com o secretário exatamente das UBS, né, das Unidades Básicas de Saúde da nossa região, daquela região. E existem casas, deputadas e deputados, existem casas lá que não tem a menor condição de ser uma UBS, um posto de saúde, locadas, né, de forma totalmente precária o atendimento, mas a Secretaria de Saúde, né, insiste em entender que aquilo lá são UBS, Unidades Básicas de Saúde. Pediria que apresentasse as imagens, só para ver exatamente a dificuldade que as pessoas têm. Foi na Secretaria de Saúde do município de São Paulo, uma reunião com o secretário. Aí já foi uma visita numa das unidades lá na Vila Prudente, onde as pessoas querem muito construir lá perto da comunidade Jacareípe, região ali. A gente tem uma luta muito grande por a construção da unidade básica de saúde. Isso aí foi hoje. O secretário Edson Aparecido esteve lá no Jardim Bandeirantes, no extremo da Zona Leste, divisa com o município de Ferraz de Vasconcelos. Essa UBS aí, só vendo para crer, exatamente a falta as condições. Aí é da Vila Prudente, aquela que eu acabei de falar. Santa Luzia também é uma unidade locada, extremamente precária, que precisa ser construída lá, tem um terreno reservado, recurso do BID, graças a Deus. Jardim Vitória, Vitória é na cidade de Tiradentes, uma área irregular. Jardim Fontales também na Zona Norte, passou também Jardim Robru, e a reunião foi bastante proveitosa com o secretário. Também ficamos sabendo que há recursos do BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para construir essa unidade no Jardim Vitória, cidade de Tiradentes. Vai desapropriar um terreno, um imóvel lá, e vai construir, né, e tem recurso, graças a Deus, recurso do BID, para construir essa unidade lá. No Jardim Bandeirantes, onde nós fomos hoje, também não tem nem sequer o terreno, tem lá um imóvel que foi indicado pela comunidade. O secretário vai verificar a possibilidade de transferir esse imóvel para a Secretaria Municipal de Saúde, para construir a unidade básica de saúde naquela região que é tão necessária. Na Vila Prudente, como também já falei, tem também um terreno lá na rua Rio Duas Barras, com a Avenida Francisco Mesquita, também é uma área da Coab. Coab pretende transferir esse terreno para construir uma unidade básica de saúde. E o Jardim Robru, que fica uma área ali na rua Teodoro Bernardo do Nascimento, também um terreno público para transferir para a Secretaria. E lá no Itaim Paulista nós temos a possibilidade de construir a Atualpa, né, que é uma UPA, que é a unidade de pronto atendimento para aquela região, para atender toda aquela região lá do Itaim, que está muito precário o atendimento por falta de unidades básicas de saúde adequadas. E a unidade Santa Luzia, a UBS Santa Luzia, também é um terreno imóvel locado, extremamente precário o atendimento, e tem também a indicação de um terreno, segundo o secretário, agora até o final do ano vai fazer o processo de licitação, para que a gente consiga, a população daquela região consiga ter lá
uma unidade básica de saúde adequada, né? E a previsão, segundo ele, é que no mês de janeiro de 2021, iniciar a obra se tudo correr bem. Então, essas são informações importantes, né? Uma luta bastante árdua da população, dos conselheiros gestores de saúde, dos padres, dos pastores, as lideranças políticas e comunitárias da região. E tanto esse deputado que vos fala aqui, como também o vereador Cerival Moura em São Paulo, nós temos insistido e persistido com a Secretaria de Saúde do município, com o prefeito da cidade de São Paulo, para que possamos construir unidades básicas de saúde adequadas para aquela região, para toda a cidade, mas em especial para a região mais periférica da cidade de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria hoje de, primeiro, ainda sobre a volta às aulas no estado de São Paulo, que foi anunciada pela resolução número 61 e que se daria na data de ontem. Quero dizer que foi um verdadeiro fracasso, né? Até porque, de uma certa forma, a sociedade está tendo consciência da gravidade da situação e não atendeu aos interesses econômicos das escolas particulares, da Fiesp, da Associação Comercial, né? E dos 645 municípios, apenas 128 aderiram à resolução 61, famigerada e genocida resolução 61 de 2020, publicada no Diário Oficial na semana passada pelo governo Dória. Eu gostaria ainda, senhor presidente, de comentar aqui praticamente uma matéria da Folha de São Paulo, que é a capa principal hoje, a principal matéria da capa da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Brasil é dos países com mais tempo sem aula, diz o OCDE. Segundo estudo, daí ela cita um dado importante, que é um antigo debate que nós já fazíamos aqui na Assembleia Legislativa, mas praticamente em todo o Brasil. Ela diz o seguinte: segundo o estudo, a quantidade de alunos por sala é parâmetro crítico para a retomada das aulas devido ao distanciamento social. E o país vai mal nesse quesito. Entre tantos quesitos, o Brasil também sempre foi mal nesse quesito, porque um dos grandes dramas da educação, sobretudo pública, do Brasil, em especial no estado de São Paulo, sempre foi e continua sendo a superlotação de salas da rede estadual, das redes municipais e até de muitas escolas particulares também, né, que visam lucro e superlotam salas. E escolas que custam, que cobram mensalidades caríssimas, inclusive, né, tem muita gente reclamando da superlotação de pais e de professores. Enfim, essa é uma situação que nós já denunciamos exaustivamente e apresentamos propostas. Eu tenho ainda um projeto de lei que já está pronto para ser votado, já foi aprovado em todas as comissões da Assembleia Legislativa. Esse projeto já está pronto para ser votado. Porém, há uma obstrução histórica na Assembleia Legislativa da base do governo para que o projeto não entre em votação. Já tentei várias vezes, em vários momentos. O nosso projeto ele acaba com a superlotação de salas, estipulando um limite de alunos por sala na rede pública de ensino. Então, eu gostaria do apoio dos deputados, até porque não é mais possível voltar à antiga normalidade, né? Mesmo com a vacinação, mesmo respeitando os protocolos, nós não vamos ter mais condições de voltar a ter superlotação de salas na rede pública de ensino no estado de São Paulo. Eu, além desse projeto de lei, que foi um projeto construído coletivamente por amplos setores do magistério estadual, eu tenho uma lei, consegui aprovar aqui um projeto de lei, né, a revelia do governo, que inclusive vetou o nosso projeto, que estipula também o limite de alunos por sala onde haja aluno com algum tipo de deficiência. Esse projeto nós aprovamos, o governador Alckmin vetou o projeto, nós derrubamos o veto e virou lei. É uma lei estadual, a Lei 15.830. Deputado Telhado, aqui não é respeitada. O governo estadual não respeita
a legislação aqui em São Paulo, nós temos um governo fora da lei, que viola, que afronta a legislação, que afronta o ordenamento jurídico do Estado de São Paulo. Em algumas regiões ela é respeitada quando o Ministério Público entra com ação, a Defensoria Pública, mas, em geral, as diretorias de ensino não respeitam a lei aprovada aqui em 2015 na Assembleia Legislativa, que estipula o número de, no máximo, 20 alunos por sala, onde haja matrícula de criança com algum tipo de deficiência. Então, é uma lei importante que tem que ser cumprida, mas nós temos que avançar aprovando o outro projeto que eu citei, aí estipulando um número máximo de alunos, no máximo 25 alunos por sala na rede pública de ensino, senhor presidente, porque não é mais possível voltar às aulas, né, com a antiga escola, sucateada, degradada, com escolas de lata, sem ventilação, sem arejamento e, sobretudo, com superlotação, sem funcionários na área da limpeza, sem servidores do quadro do apoio escolar, agentes de organização escolar. É impossível voltar às aulas. E isso o governo não resolve. O governo não aponta uma solução para essas questões básicas e essenciais para que haja a possibilidade da volta às aulas no ano que vem, porque nesse ano não haverá volta às aulas. Voltarei à tribuna, senhor presidente, depois para comentar o editorial da Folha sobre volta às aulas. Aqui a Folha de São Paulo, né, está aqui aderindo ao Bolsodória. Quem diria Folha de São Paulo? Eu sei que ela é tucana, muito tucana agora. Ela está aderindo também ao bolsonarismo com esse editorial falando sobre a volta às aulas. Muito obrigado, senhor presidente. O que nos traz aqui, mais uma vez, é o famigerado pacote da maldade, o projeto de lei 529. Fiquei feliz de ouvir a fala do meu nobre colega deputado Milão, da bancada do Novo, com a qual tenho um excelente relacionamento com o Daniel José, com o Vitor, com o Niosi Coquier, mas que tem assinado todas as pautas do governador. Fico feliz em ver que, pelo menos dessa vez, vão se posicionar de forma diferente. Porque este projeto de lei não pode passar por essa casa. Eu tenho vindo aqui, repetidas vezes, dizer que é uma afronta à população de São Paulo. Esta semana, por exemplo, estamos nos dedicando a receber e a visitar as instituições de ensino envolvidas, as universidades. A Universidade de São Paulo, a Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, e a Universidade de Campinas, a Unicamp. E a FAPESP, que é de pesquisa. 4 entidades que estão diretamente envolvidas e que vão ser prejudicadas caso este projeto de lei passe. Lembrando, e aqui já deixo um alerta, de que decurso de prazo está passando e que a partir do dia 15 de setembro poderá ser pautado a qualquer momento. E assim, aproveitando que o senhor governador possa ter a maioria nessa casa, tenho muito temor de que esse projeto de lei nefasto à sociedade paulista venha a passar. Porque, como tenho dito e repito mais uma vez, para que fique gravado, o pacote da maldade, ele inclui assuntos tão díspares, tão disléxicos, tão totalmente nada a ver um com o outro, que confunde mesmo os mais astutos advogados. Porque os seus problemas estão nas entrelinhas. Diferente da reforma da Previdência, que foi mal feita, desta vez, nosso nobre governador contratou bons advogados tributaristas. E bons advogados que permearam o texto com rodapés, com vírgulas, com mudança de verbos, com uma série de artimanhas típicas da má-fé. É triste, não pode passar. São tantos itens que eu novamente concito à população que entre no Google, entre no texto original do projeto de lei, que tem no mínimo 11 aspectos diferentes. Nós estamos preparando mais uma apresentação para amanhã. E esses 11 blocos diferentes ainda têm os seus desdobramentos. Pode chegar até 33 itens diferentes. Alguns procedem, a maioria não procede. E alguns pairam grandes dúvidas. E eu sempre tenho dito que não é o momento adequado para tramitar esse projeto de lei. Quer pela questão da pandemia, o que me denota interesses outros, porque o nosso plenário não está funcionando full,
completamente cheio, e quer pelo momento da eleição municipal. Então, como não se dá ponto sem nó, para mim, isso tudo foi arquitetado, né? Sabemos nome e sobrenome de quem fez, no momento oportuno vamos expor, porque não dá para aceitar mais esse tipo de situação. Os desdobramentos são tão negativos que nem mesmo o senhor governador vai vê-los, porque a médio e a longo prazo isso vai afetar os meus filhos e os meus netos. E talvez de forma irreversível. Nós estamos declarando guerra, porque é um absurdo o que está escrito ali. E travestido de outra coisa. Como é um assunto técnico, vou ao final da minha fala. Estamos preparando apresentações, porque tem que desenhar? Tem que desenhar. Porque não é um assunto de fácil digestão, mesmo para nós, pretensos estudiosos da matéria. Quanto mais para a população que não entende aquela sopinha de letras e aquele monte de artigos. Então nós vamos fatiar o PL 529, analisar por área e vamos vir apresentar aqui para vocês como é, o que ele propõe que seja e quais são os impactos disso na sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito embora haja pautas da maior relevância em trâmite na casa, neste momento eu vou tratar de um assunto que eu entendo que é da maior relevância para a cidadania, para a sociedade, na nossa Constituição Federal, que é a advocacia. Está escrito na Constituição Federal que a advocacia, que o advogado, e eu coloco aqui também a advogada, que eles são essenciais à justiça. E por que eu estou falando da advocacia no dia de hoje? Eu, que venho da carreira, venho da advocacia, não estou advogando neste momento, por ter decidido me dedicar integralmente ao mandato, mas sou uma advogada convicta. Fui membro da OAB aqui em São Paulo por 6 anos, tive a honra de compor a turma recursal, a primeira turma recursal, presidida pela professora Ivete Senise, aqui na OAB de São Paulo, por alguns anos também, e sempre fui uma grande defensora das prerrogativas de advogados e advogadas. Um advogado, uma advogada, eles têm direito, nós temos direito a acessar os autos, para poder acompanhar o cliente numa oitiva, para poder participar de uma audiência. Essas garantias devem ser observadas no âmbito judicial, no âmbito policial, no âmbito administrativo. Nós temos direito ao sigilo, advogado nenhum pode ser constrangido a depor contra o seu cliente, ele pode depor em determinadas situações, mas ele não pode ser constrangido a fazê-lo. Então eu poderia ficar aqui horas tratando das prerrogativas dos advogados, prerrogativas pelas quais eu luto, prerrogativas que eu ajudei a garantir quando compus oficialmente a Ordem dos Advogados Secção São Paulo. O que eu não posso admitir é que, quando profissionais que agem à margem da lei são alcançados, que a OAB venha dizer que a advocacia está sendo criminalizada. Nós temos que separar o que é comportamento digno, típico de advogados, de comportamentos que vão ao largo da ética e, infelizmente, findam recaindo em comportamentos de natureza criminal da maior gravidade. Ainda na época que eu compunha a ordem, eu dizia, nós precisamos debater o impacto da lei de lavagem de dinheiro na advocacia. Nós precisamos separar o que é comportamento típico de advogado do que é comportamento de um profissional que não merece ser chamado de advogado, que se presta a funcionar como estação de passagem de dinheiro ilícito. O que é advogar? Advogar é estudar, é pesquisar, é redigir petições, é ir fazer sustentação oral destas mesmas petições, é pedir sim para despachar com membros do Ministério Público, membros das polícias, membros do Poder Judiciário, para poder explanar as razões dos seus pleitos, das suas convicções, das suas indignações, dos seus inconformismos. Advogado não carrega mala para a autoridade.
advogado, né, não faz contrato falso para passar dinheiro, para devolver, seja para o cliente, seja para juiz, seja para promotor, seja para delegado, para polícia, seja para político. Eu não estou entrando no mérito se A deve, se B deve, se C é inocente. Eu não estou pessoalizando. Mas eu, como advogada, venho dizer que quando um advogado que usa carteira, talvez a mais importante que há, para fazer passagem de dinheiro, para lavar dinheiro, para fazer esquema, para comprar ministro, quando ele faz isso, ele acaba com uma carreira digna. E para aqueles que trabalham de verdade, ele é o maior autor de concorrência desleal. Porque por melhor que seja o advogado, ele não tem como concorrer com mala de dinheiro. Não tem petição bem escrita, não tem português bem elaborado, não tem pesquisa bem feita que faça frente à mala de milhão. Já não é mais milhão, são milhões, quando não bilhões. Então eu venho aqui oficialmente como deputada, como cidadã, como advogada, apoiar a Lava Jato. Eu apoio a Lava Jato. E não importa se o advogado que está sendo alcançado é do ex-presidente Lula, é do atual presidente Bolsonaro. Não importa. Nós não queremos que a carteira nobre da advocacia seja utilizada para lavagem de dinheiro. E eu fico envergonhada quando a OAB vem a público dizer que a advocacia está sendo criminalizada. O advogado sabe o tanto que trabalha, como é difícil ser contratado, manter a contratação, receber seus honorários, pagar os tributos, prestar contas. E quando chega alguém com mala, e quando chega alguém com esses contratos milionários estranhos, ele passa na frente na hora de despachar com as autoridades. Então eu me sinto representada pela Lava Jato no dia de hoje, engasgada, que eu vivi anos com coisas absurdas. Venho aqui publicamente dizer que a advocacia não é criminalizada quando maus advogados são alcançados. Como a polícia também não é, como o judiciário também não é, quando maus componentes são alcançados. Era isso, senhor presidente. Eu fiz um discurso aqui criticando duramente o nosso STJ, que através de um julgamento praticamente liberou o tráfico de entorpecente no estado de São Paulo. Um absurdo. Mas eu aqui fiz uma coisa que eu não gosto de fazer, eu acabei generalizando. Então eu queria aqui publicamente pedir desculpas por essa generalização. Eu tenho amigos promotores, desembargadores, juízes. Alguns amigos me ligaram e falaram: pô, Telhada, você... E realmente não devia ter generalizado, então publicamente peço desculpas. Continuo pé da vida com essa atitude covarde, essa atitude criminosa que o STJ fez, porque o TJ de São Paulo tinha condenado, e o STJ colocou nessa semana 1.100 traficantes criminosos e autorizou que daqui para frente, quem fizesse o tráfico, me fugiu o termo agora, tráfico privilegiado, qualquer vagabundo traficante que fizer o tráfico privilegiado, ele vai ser colocado em liberdade. Eu não sei qual a quantidade, deputada Janaína, eles devem ter algum macete, né? Ou é 1 quilo, é 2 quilos, é menos, eu não sei, nada é explicado nesse país. Então eu quero aqui publicamente me desculpar por ter generalizado. O meu amigo, o desembargador Kleber, me chamou a atenção. Kleber, me perdoe, não só o amigo, mas todos os que se sentiram ofendidos, porque eu sei que tem muita gente boa, honesta e trabalhadora no nosso judiciário, mas infelizmente a gente não pode falar por todo mundo assim. E aqui ainda continua a minha revolta e a minha decepção com esse tipo de atitude que deveria ajudar as polícias a colocar bandido na cadeia, e ao invés disso, como nós já ouvimos muitas vezes, a polícia prende e a justiça solta. É triste, mas infelizmente é a realidade. Tá aí minha retratação, me desculpem mais uma vez. Para terminar, senhora presidente, ontem nós
solicitamos aqui o retorno dos concursos e a posse dos aprovados na Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica, na Secretaria de Administração Penitenciária. Eu recebi um e-mail hoje de muitas guardas civis no mesmo sentido. Várias guardas civis estão com o mesmo problema, sim, concurso efetivo totalmente deficitário. E aqui é uma solicitação aos senhores prefeitos que voltem a abrir os concursos de suas guardas civis e também convoque os aprovados que porventura já estejam nesse ponto de aprovação, já estejam na etapa de aprovação. Há muitos claros no efetivo, as cidades precisam de policiamento, homens e mulheres dedicados a trabalhar pela segurança da população. Por favor, não esqueçam da segurança do povo. E para fechar, senhora presidente, ontem eu fui informado que nós estamos com vários focos de incêndio em cidades do interior. E nós falamos aqui na emancipação do Corpo de Bombeiros, da qual eu tenho a PEC 07 aqui nessa casa, trabalhando no sentido de emancipar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Porque no momento de crise desse nós vemos o quanto é necessário não só um Corpo de Bombeiros pronto para o combate aos incêndios, aos afogamentos, porque todos o são, mas com efetivo adequado, viaturas, um salário adequado. E a emancipação do Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo é uma necessidade urgente. Só São Paulo e Paraná já está se emancipando, que ainda possuem o bombeiro subordinado à Polícia Militar. Tem algumas fotos aí, ó, podem ver, são os bombeiros nas matas combatendo o incêndio, uma situação muito difícil. Segundo aqui os noticiários que eu levantei, são na região de Águas da Prata e São João da Boa Vista. E eu quero mandar aqui um abraço a todos os homens e mulheres do nosso Corpo de Bombeiros, mais de 200 homens e mulheres empenhados nesse combate aos incêndios. Pode voltar para mim, por favor? E também mandar um abraço para todos os amigos da Defesa Civil, que trabalham forte nesse tipo de calamidade. Então, mais uma vez, nossa saudação ao querido Corpo de Bombeiros de São Paulo, a nossa querida Defesa Civil, não só do estado, dos municípios. Parabéns a todos, contem com o nosso trabalho e vamos emancipar o nosso Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria trazer um ponto aqui, que já venho observando, desde o início da decretação da calamidade pública no estado de São Paulo. Como todos nós sabemos, houve um decreto de calamidade feito pelo governador João Dória no dia 20 de março de 2020 e houve um outro decreto no dia 8 de abril de 2020 que dispensava de licitação os itens relacionados à Covid-19. Todos os gastos feitos com essa finalidade, até por força de lei federal, a Lei 13.979 de fevereiro de 2020, devem estar dispostos num site único para que todos possam acessar, conferir e qualquer um possa fazer a fiscalização desses gastos. E é o que eu tenho feito com a minha equipe desde o início desta pandemia. E há um ponto muito curioso que vem me chamando a atenção e eu queria destacar na tribuna, já fiz requerimento de informação, já destaquei esse ponto, né, no grupo que nós fazemos parte, eu como deputado representante da bancada do Novo, o grupo faz o acompanhamento dos gastos relacionados ao Covid e que não houve correção ainda e que causa muita estranheza, que são itens ali colocados como gastos de combate ao Covid que não necessariamente, aparentemente, tem relação com o combate ao Covid. Então é importante destacar aqui, né? E eu até puxei alguns aqui para deixar de exemplo, só ressaltando antes, quando você entra ali no site do governo do estado de São Paulo, que é, aí qualquer um pode entrar, sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus/transparência. Você encontra ali um dashboard com todos os gastos relacionados ao combate ao Covid. Diz esse dashboard que já foram empenhados com essa finalidade 3 bilhões, cerca de 3 bilhões de reais, empenhados, liquidados e pagos, nós temos aí cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Só que entre esses gastos, além de gastos realmente relacionados ao combate à Covid, você tem gastos, por exemplo, feitos pela Secretaria de Administração Penitenciária. Então vejam só, deputada Janaína Pascoal, você tem gastos com blusa 100% algodão, moletom flanelado, você tem fubá de milho, óleo combustível, óleo de soja, açúcar refinado, arroz agulhinha tipo 1, café tradicional torrado e moído, tá tudo ali no mesmo dashboard, né? Qualquer um pode acessar ali nesse site que eu coloquei aqui. Caldo de carne, extrato de tomate, farinha de mandioca, feijão carioca, fubá de milho. E ainda
não menos curioso, você tem gastos que foram feitos antes do período, né, computados ali, feitos antes desse período em que foi decretada a calamidade e que foi publicado o decreto que permitia a dispensa de licitação para esses itens relacionados ao Covid. Como, por exemplo, tem uma contratação aqui do dia 4 de dezembro do ano passado, de 2019, né? Até então não se conhecia, pelo menos aqui, algum caso relacionado ao Covid-19, mas você tem uma contratação feita pela CPOS, uma empresa que nós extinguimos aqui no ano passado, já deveria ter sido extinta, né? Em nome do pagador de impostos, né, que arca com os prejuízos que ela gera. Você tem uma contratação de aluguel em Parada de Taipas, que está computado ali como um gasto relacionado ao combate ao Covid-19. Você tem uma outra contratação para manutenção de elevadores feita pela mesma CPOS. Vejam só, você tem uma assinatura no dia 4 de março de 2020, aí um pouco mais recente, mas antes ainda desse período, uma assinatura do jornal Estado de São Paulo, também computado como um gasto, nesse mesmo dashboard, como um gasto relacionado ao combate à Covid-19, entre outros itens, né? Eu computei aqui esses itens de data anterior, né, ao decreto que permitia a dispensa de licitação desses itens, eu computei aqui que somam-se 5.960 itens anteriores a essa data que eu mencionei aqui. Então, é um caso grave de transparência. A gente sabe que o Estado de São Paulo, o governo, já foi muito questionado em relação à transparência, a forma como ele disponibilizou e informou a população desses gastos, mas nós temos que, não sei aqui, não quero fazer um mau juízo, mas é um caso que merece explicação, tem que ter explicação. Se houve um erro do sistema, corrija imediatamente. Porque como que a gente vai confiar numa transparência que tem itens aqui extremamente questionáveis e claramente não relacionados à questão do combate ao Covid-19. Então, só para deixar aqui o meu registro, a minha queixa, espero sinceramente que se isso estiver errado, o governo corrige imediatamente, porque a população tem que ter segurança dos dados que estão sendo disponibilizados pelo governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu vou tratar de um tema bem técnico, então talvez até tenha que falar novamente para as pessoas poderem acompanhar. Eu aproveitei o feriado para estudar a reforma administrativa que foi apresentada pelo presidente da República ao Congresso Nacional. E, muito embora eu entenda que foi uma reforma, com todo respeito ao governador do estado, mais inteligente que a aqui de São Paulo, porque aqui em São Paulo reuniram-se muitos temas que são incongruentes, e na esfera federal eles elegeram um assunto único. Então, sob o ponto de vista de estratégia, né, de técnica legislativa, foi uma reforma mais inteligente. Houve alguns pontos que me preocuparam sobremaneira. Por quê? Porque se os senhores buscarem todas as minhas manifestações em plenário, em redes sociais, inclusive até propostas legislativas apresentadas na casa, perceberão que eu sou uma árdua defensora do teto constitucional em termos de remuneração do funcionalismo público ou mesmo de ações, de atividades que formalmente podem não ser reconhecidas como de funcionário público, mas, sob o ponto de vista do mérito, são. Na CPI das quarteirizações, eu tenho insistido, por exemplo, que os funcionários das OSs, sobretudo aquelas OSs que recebem, que vivem quase que exclusivamente do dinheiro público, precisam, né, em termos de remuneração, ter respeitado o teto constitucional. Tá, então qual é o problema? O problema é que a reforma administrativa que o presidente da República enviou ao Congresso excepciona de maneira muito preocupante o teto constitucional. Excepciona para civis, excepciona para militares. E eu entendo que isso é um erro, tanto no que concerne aos civis, como no que concerne aos militares. Então, o artigo da Constituição Federal que trata do teto constitucional é o artigo 37, inciso 11. Quando os senhores pegarem a reforma para estudar e olharem o artigo 37, inciso 11, perceberão que neste inciso não houve mudança. Mas houve mudanças em outros incisos que dizem respeito ao inciso 11. Então, por exemplo, atualmente,
O artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Então, esse inciso 16, que permite, por exemplo, cumular um cargo público com cargo de professor, um cargo público com cargo de cientista, 2 cargos de profissionais de saúde, hoje ele é explícito no sentido de que essa cumulação deve observar o teto, ou seja, a soma do salário do cargo público que a pessoa exerce, mas a soma do salário de professor numa instituição pública não pode ultrapassar o teto. A mesma coisa com relação a 2 cargos de profissionais de saúde. Tá? Isso hoje é norma clara na Constituição e, infelizmente, não são raros os casos em que essa determinação constitucional não é observada. Pois bem, na reforma, o inciso 16, que, como eu disse aos senhores, mesmo em caso de cumulação, determina a observância do teto, passa a instituir o seguinte: é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, inclusive a acumulação de cargos públicos, para os servidores ocupantes de cargos típicos de Estado ou durante o período de experiência, a não ser que se esteja falando do exercício da docência ou de atividade própria de profissional de saúde. É autorizada a acumulação remunerada de cargo para servidores não ocupantes de cargo típico de Estado, quando houver compatibilidade de horários e não houver conflito de interesses. Esse inciso 16, ele é importantíssimo para limitar a remuneração dos funcionários que prestam serviço público. Quando os senhores lerem comparativamente o atual texto do 16 com o texto proposto, perceberão que a referência feita ao inciso 11, que trata do teto, não existe mais. Então, eu não sei se foi propositalmente, eu não sei se foi um erro, sob o ponto de vista da redação, os assessores não entenderam bem, não explicaram bem. Eu só sei que, nesse ponto, a reforma é inadmissível. Ela é inadmissível, sobretudo num país com carência de recursos, com uma população carente de investimentos. Nós não podemos admitir que se ultrapasse o teto constitucional. Vejam, senhores, que eu não estou implicando com os funcionários públicos em geral. Eu estou denunciando que se está, por meio de uma reforma que visa enxugar o Estado, acabando com um limite importantíssimo para a saúde das finanças públicas. Meu tempo estourou, eu vou me reinscrever porque eu preciso seguir nessa análise. Obrigada, senhor presidente. Posso continuar? Pois bem. Deputado Janaína, Vossa Excelência pode continuar fazendo uso da palavra. Obrigada, presidente. Pois bem, além de ter essa exceção, em termos do respeito ao teto, no artigo 16, a reforma também inova de maneira assustadora, quando fala da acumulação de cargos para os militares. Vejam, senhores, e todos são testemunhas, eu não tenho preconceito nenhum com nenhuma carreira, mas eu também não acho justo que haja tratamentos diferenciados. E aqui, a bem da verdade, estão excepcionando o teto para todo mundo. No artigo 142, hoje, o inciso 8 é muito claro ao permitir, ao conceder aos militares todos os direitos trabalhistas que são concedidos aos civis. Férias, licença maternidade, licença paternidade, isso é muito justo. E no final, fala-se que tudo será em observância ao teto constitucional. Pois bem, esse pedacinho do inciso 8º do 142 foi retirado.
A mesma coisa quando no inciso 3º do parágrafo 3º se fala da atividade, da possibilidade de cumulação de cargos do militar na ativa. Quando nós fazemos a leitura conjunta desse dispositivo com o artigo 16 que está sendo modificado, percebemos que na reforma administrativa que vem para enxugar a máquina pública, para corrigir, né, as finanças públicas, está claramente se afastando o dever de observar o teto constitucional na hora de remunerar um militar que esteja na ativa e vai assumir um cargo, por exemplo, num ministério ou em qualquer outro órgão público. Isso não está certo. Isso não está certo porque o Brasil não tem condições, e isso não está certo porque a reforma está sendo anunciada como uma reforma de enxugamento. E existem aqui os tais jabutis que vão beneficiar justamente os servidores que estão no topo. Os senhores já me viram nessa tribuna várias vezes elogiar o ministro Guedes, defender o ministro Guedes. Mas esta semana ele me decepcionou, quando ele disse que quem está no topo ganha pouco. Eu entendi o que ele quis dizer, que o mercado paga melhor. Então vai para o mercado. Porque eu não aguento ouvir gente que tem a garantia de um salário alto no fim do mês utilizar esse argumento de que se eu estivesse na iniciativa privada, desculpa, a iniciativa privada é risco. Quem está na iniciativa privada não tem certeza que o seu salário, seja grande ou seja pequeno, vai ser depositado no fim do mês. Então, se o ministro do TCU, que foi o exemplo que o ministro Guedes deu, está sendo remunerado aquém da sua capacidade, ele que saia do TCU e vá para o setor privado. Eu fiz esse estudo aqui da reforma no feriado. Liguei para alguns deputados federais que foram infernizar a sua assessoria no feriado. Eu acho que o povo me odeia. Todo mundo falou, será que você está entendendo certo, Janaína? Será que... Eu falei, eu já li isso aqui 3 vezes, não é possível. Quando eu pego a minha interpretação do texto com essa fala dessa semana do ministro, eu, de certa forma, concluo que a minha interpretação estava correta. Porque veio uma reforma para enxugar, para tirar direitos de vários servidores, né? Licença-prêmio e outros tantos, mas quem está no topo, quem já ganha o teto, vai poder ganhar mais. Isso não é justo e eu não vou ficar calada. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Hoje eu queria alertar para um outro fato, continuando o trabalho intenso que eu tenho feito junto com a minha equipe de fiscalização dos gastos do governo do Estado de São Paulo, especialmente nesse período, né, que estamos tendo os gastos relacionados ao combate ao Covid-19, gastos extremamente essenciais, mas que têm que ser devidamente esclarecidos, publicados e transparentes principalmente. E eu queria alertar quanto a um fato aqui, né, que é o fato do governo do Estado de São Paulo, já saiu inclusive na imprensa, em vários veículos, está se utilizando da fundação do Instituto Butantan para fazer despesas que não tem nada a ver com o objeto definido no Estatuto da Fundação. O Estatuto ele é bem claro, né, no seu capítulo 5, artigo 12, né, que cabe à Fundação fazer investimentos exclusivamente em pesquisa e produção de vacinas e soros. E, em 2019, a Fundação do Instituto Butantan teve uma receita apurada aí de cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais, muitos advindos de contratos com o Ministério da Saúde para fornecimento de vacinas e soros. Isso representa 98% do fluxo de caixa da Fundação. E teve um superávit, né, nesse período apurado, né, de cerca de 800 milhões de reais, que deveriam ser aplicados para essa finalidade que eu mencionei aqui do seu Estatuto Exclusiva, mas estão sendo usados para gastos da Secretaria de Saúde, o que pela lei não pode. Inclusive o Ministério Público já está fazendo uma investigação a respeito, né, pedindo esclarecimento, e foi gasto já um montante
né, com essa finalidade, que não é a finalidade presente no Estatuto da Fundação, de cerca de 500 milhões de reais. Só que mais grave do que esse desvio da finalidade da Fundação, deputada Janaína, deputado Carlos Gianazzi, é o fato de que esses gastos não são transparentes. Pela Fundação ter personalidade jurídica de direito privado, desobriga o governo do Estado de publicar naquele site da transparência, onde estão lá todos os gastos relacionados ao Covid-19, esses gastos que estão sendo feitos para essa finalidade. A gente não consegue verificar, não consegue ter controle, não consegue acompanhar e não consegue fazer o trabalho devido que nós temos que fazer aqui como deputados de fiscalizadores dos gastos do governo do Estado de São Paulo. Então esses gastos estão sendo feitos às sombras dos olhos da população e de nós, deputados. Então queria deixar esse alerta aqui, já fiz essa reclamação no grupo de trabalho de acompanhamento dos gastos relacionados ao Covid, do qual participo, representando o Partido Novo, e reitero aqui na tribuna a importância de se abrir esses gastos. Fizemos um requerimento de informações, foi enviado, será enviado ao governo do Estado de São Paulo, pedindo detalhamento e o esclarecimento desses gastos, porque nós precisamos saber. E olha, deputada Janaína, deputado Carlos Gianazzi, enquanto eu estiver aqui, eu serei firme na minha função de não permitir que cada real gasto do pagador de impostos não ficará às sombras. Terá que ser relevado, terá que ser revelado. Essa é a minha função aqui como deputado e assim continuarei, inclusive fazendo uso dessa tribuna para tanto. Muito obrigado a todos. Senhora Presidente, eu queria, na verdade, fazer uma denúncia grave aqui contra a Secretaria da Educação, que proibiu a utilização de uma faixa, na verdade, a comunidade escolar da Escola Estadual Fidelino de Figueiredo, que fica aqui no centro da cidade, na região da Santa Cecília, fez uma reunião do Conselho de Escola, com representação de pais, de alunos, de professores, de funcionários, e decidiu pela não volta às aulas, como determina, inclusive, as orientações e a resolução 61, e também as orientações do secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, tem dito que quem decide é a escola, a comunidade escolar decide se volta ou não, agora ou no dia 7 de outubro. Isso não aconteceu, porque a escola decidiu que não volta, a escola colocou uma faixa, a comunidade escolar, através do conselho de escola, que tem poder deliberativo, ele não é só consultivo, ele delibera também, colocou uma faixa na escola, informando a comunidade escolar, eu quero colocar a faixa aqui, inclusive que é essa daqui, olha, todas as vidas importam. O Conselho Escolar votou contra o retorno das aulas sem vacina. É uma posição democrática, amparada na Resolução 61 e nas próprias orientações da Secretaria Estadual de Educação. No entanto, os professores estão fazendo uma séria denúncia de que a escola foi obrigada a retirar a faixa por ordem da Secretaria Estadual de Educação. É a falsa democracia, é a falsa gestão democrática do governo Dória e, sobretudo, do Rocieli Ventralbe, aqui em São Paulo. Porque, e isso aqui é uma afronta à Constituição Federal, e me parece que o diretor usou o argumento de que isso poderia prejudicar os professores por conta do Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, que proíbe, Na verdade, nós já aprovamos aqui, acho que em 2008 ou 2009, uma lei revogando um inciso do Estatuto do Funcionalismo Público, que foi aprovado em 1968, na época da ditadura militar, na época do AI-5, que proibia, por exemplo, que os servidores públicos se manifestassem criticamente em relação aos atos da administração, em relação às autoridades
constituídas. Isso caiu, nós já revogamos esse entulho autoritário do Estatuto do Funcionalismo Público. E mesmo que ele estivesse lá ainda, ele não teria validade, porque esse estatuto, nesses artigos autoritários, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, todos sabem disso. Então, é censura, Secretaria Estadual de Educação, né, tentando implantar a censura na rede estadual. Nós exigimos a imediata colocação da faixa na frente da escola, que foi feita com autorização do Conselho de Escola, que tem poder deliberativo. Então, é grave essa situação e nós questionamos o governo estadual, o secretário Rocieli Weintraub, e, sobretudo, que ele determine que a faixa volte ao seu lugar de origem e que não haja mais ameaças. Porque o secretário Rocieli Weintraub está fazendo, na verdade, enquanto ele censura as escolas, né, através da proibição de uma divulgação como essa, ele está indo nas escolas que estão voltando parcialmente às suas atividades para fazer lobby, para fazer propaganda dos interesses das escolas particulares. Ele mostra, tem umas fotos aqui só para concluir, que olha, o secretário Rocieli Weintraub Soares indo nas escolas para dizer que está tudo bem, estamos voltando com segurança. Ele escolhe algumas escolas, a reabertura, isso nas suas próprias redes sociais. Inclusive, ele usou o mesmo exemplo de uma professora de São Carlos que estava atendendo durante a pandemia alguns alunos na calçada, voltou usou essa professora de novo, novamente, para fazer propaganda da volta às aulas, ou seja, defendendo claramente e abertamente os interesses das escolas particulares que querem a volta às aulas, mas essa realidade não é a das escolas públicas. Eu desafio o secretário Rocieli Weintraub a ir ver as condições das escolas de Lata, do Grajaú, de Parelheiros e de tantos outros lugares, da Capela do Socorro. Vamos lá, secretário, na escola Carioba 1, Carioba 2, na escola de Parelheiros de Lata, para ver se ele consegue entrar nessas escolas e garantir o mínimo de segurança sanitária. Então, queria fazer essa denúncia, concluindo, que a Secretaria está censurando as escolas, e tem esse exemplo que é grave, da Escola Estadual Fidelino de Figueiredo, e nós exigimos que a faixa volte ao seu lugar de origem, e também denunciar que o secretário está fazendo lobby, está defendendo abertamente, fazendo essas visitas, os interesses das escolas particulares. Essas querem voltar. O secretário deveria ter vergonha de fazer isso, usando escola pública para divulgar o interesse que não é da escola pública. A rede pública está rechaçando a volta às aulas. Todas as entidades representativas dos profissionais da educação, todas, sem exceção, são contra. Secretário, nós não voltaremos, haverá greve geral e desobediência civil. É isso que vai acontecer. Então, mas quero aqui mais uma vez repudiar a censura à Escola Estadual Fidelino Figueiredo na região da Santa Cecília. Muito obrigado, senhora presidente. Eu gostaria que, principalmente você que está aí nos assistindo, acompanhasse o conteúdo dessa exposição que eu vou fazer agora. O que nós esperamos de uma fábrica de remédios, principalmente agora, durante uma crise sanitária, durante uma pandemia. Todos nós, num pensamento lógico, esperamos que as fábricas estejam em pleno funcionamento e produzindo remédios para salvar vidas do nosso povo, do estado de São Paulo e de todo o Brasil. Essa semana, eu fiz uma visita de fiscalização à FURP, a Fundação para o Remédio Popular. Pasmem todos os senhores, o que foi que eu me deparei em plena pandemia dentro de uma fábrica de remédios.
que é gerida, que é administrada pelo governo do estado de São Paulo. Olhem o absurdo. Por gentileza, a primeira foto. A FURP trata-se de uma fundação que fabrica remédios desde 1974 no estado de São Paulo. É localizada no município de Guarulhos. É uma fábrica instalada num amplo terreno, com instalações muito bem cuidadas, maravilhosas as instalações, com todo um maquinário para se produzir remédios, para se levar às pessoas mais carentes, ao povo do nosso estado. Olha só com o que nós nos deparamos. Nessa foto à direita eu estou paramentado, devidamente orientado pelos técnicos. Na FURP são 800 funcionários que hoje estão parados chorando de desgosto com o que está acontecendo com aquela fábrica de remédio popular. Olha a situação, os ambientes de produção de remédio parado. Olha só que dó que dá, deputado Gianazzi, deputado Melão, deputada Janaína Pascoal. Em plena pandemia nós vemos uma fábrica de remédio abandonada. Olha só os equipamentos que nós temos na FURP para a produção de remédios que com certeza salvariam muitas vidas. Olha só, mais uma foto, mais um ambiente de trabalho parado, abandonado pelo governador João Agripino Dória e a sua equipe da saúde. Olha os corredores, olha que dó que dá ver uma fábrica dessa abandonada. Desde janeiro de 2019, que essa fábrica, a FURP, essa fundação, ela foi colocada lá como presidente para gerir essa fundação, um senhor que, por coincidência, ele é presidente da LID, é presidente da LID Master, e ele é dono de locadora de automóveis. Olha, tem um amplo conhecimento técnico e capacidade para assumir e administrar uma fábrica de remédios. O que aconteceu? A fábrica está abandonada. Em um dos galpões que eu visitei, percorrendo toda a instalação, passa mais uma foto. Olha o tanto de material armazenado lá na FURP. Nós temos no canto direito, de quem está em cima desse mezanino, os senhores acreditam que nós temos 1,2 bilhão de comprimidos anti-inflamatórios que estão lá armazenados desde de janeiro de 2018. Esse medicamento venceu em janeiro de 2020 e está lá até agora e está sendo encaminhado para incineração. Remédio anti-inflamatório que toda pessoa, toda criança rotineiramente utiliza, uma inflamação de garganta, outro tipo de inflamação, está lá para ser incinerado, como inúmeros outros remédios que foram fabricados, permaneceram na prateleira e venceram. Olha o descaso num estado onde nós já ultrapassamos 32 mil mortos, mais de 800 mil infectados. E para completar a fiscalização, que graças a Deus a gente ainda tem um tirocínio policial apurado, eu fui até uma das prateleiras, que eu vi muitas caixas lá, e me deparei, e fui ver do que se tratava.
esse monte de saco preto que tinha empilhado lá. Esses sacos que os senhores estão vendo aí, que eu estou fiscalizando, trata-se de 45 mil kits, 45 mil kits de sacos de cadáveres que foram comprados com dispensa de licitação pelo Estado. Esse material é biodegradável, ele tem data de vencimento. 45 mil kits que vão vencer dia 1º de outubro. Hoje é dia 11 de setembro. Dia 1º de outubro, esses 45 mil kits vencem, a data de validade está aí na foto. Vencem dia 1º de outubro agora. Aí eu estendi a minha fiscalização até o centro da cidade, no armazém aqui da Secretaria de Saúde, onde eu encontrei mais 12 mil sacos de cadáveres com a mesma data de validade, ou seja, 57 mil kits de sacos de cadáveres que foram comprados com a data de validade e vencimento para o dia 1º de outubro de 2020. Aí minha equipe fomos fiscalizar no site da Transparência para verificar essas compras, qual foi o custo e quais foram os critérios adotados para uma compra tamanha dessa. De Transparência o site só tem um nome, não consegue saber nada, somente localizei a compra de 4.900 kits de sacos de cadáveres, 4.900. Uma compra que gerou uma nota de empenho e um pagamento de R$3.240.000. Ou seja, 4.900 kits custaram praticamente 3,5 milhões. 57 mil kits, você tem que multiplicar isso por 10, 11. Dá uma soma acima de 25 milhões de kits de saco de cadáver que vai vencer agora dia 1º de outubro. Olha o tamanho do descaso com o dinheiro do povo do estado de São Paulo, com os nossos impostos. E está a farra do boi no estado de São Paulo, com o nosso dinheiro. Com o dinheiro seu que está nos assistindo, que está acompanhando a denúncia que eu estou fazendo. E todas com expediente ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, que foi o que nós detectamos também no Hospital Geral de Guaianazes. Um contrato de 6 meses de terceirização, um contrato de 6 meses, de 30 milhões. 30 milhões por 6 meses. Da mesma forma como eu entrei em março no hospital, eu entrei a semana passada, os 2 elevadores que estavam quebrados continuam quebrados, um elevador funcionando onde sobe o paciente, desce o cadáver, também sobe a visita e o alimento de quem está internado. O hospital praticamente vazio, uma sala, onde a hora que eu abri a porta da sala, mais de 20 respiradores amontoados, mal dá para andar dentro da sala, de tanto respirador amontoado, inclusive respiradores na caixa. Nem da caixa saiu para ser utilizado. No pátio do hospital, um container com um aluguel de R$ 5.300 por mês, e o container não foi colocado em funcionamento até o presente momento, e a diretoria do hospital falou que o contrato foi cancelado. Ou seja, pagou-se R$ 5.300 no aluguel de um container, colocou no pátio e vai retirar e não foi utilizado. Isso é o que estão fazendo com o nosso dinheiro. Com o dinheiro da suspensão do pagamento do seu 1/3 de férias, policial militar. Com a suspensão da antecipação do seu 13º. O policial que arrisca a sua vida. Nós, policiais militares, que só esse ano já morreram 87 policiais militares. É isso que estão fazendo, é isso que o João Dória está fazendo, para finalizar, presidente. Está fazendo com o dinheiro do povo do estado de São Paulo. E as mãos da Polícia Federal, do Ministério Público, precisam alcançar essas autoridades no nosso estado, porque ninguém está acima da lei e todos
devem satisfação dos seus atos. Muito obrigado. Eu queria primeiro me associar ao que disse o deputado Major Meca em relação à FURP. Deputado, todo o nosso apoio à sua crítica, à sua denúncia, porque, na verdade, o que a FURP está sendo desmontada pelo governo Dória para ser vendida. A velha tática do PSDB aqui em São Paulo é sucatear os serviços públicos, né, para depois terceirizar ou privatizar. Esse filme é velho, esse texto é muito velho. E o Dória está fazendo exatamente isso, destruindo a FURP para depois vendê-la. Tanto é que ela está no PL 529. E é sobre isso que eu quero falar, que nós estamos recebendo 2 ataques monstruosos e perversos. Um do Bolsonaro, que é a reforma administrativa, que vai afetar na ponta a prestação dos serviços públicos para a população, e o 529 aqui do Dória, o Bolso Dória. Agora eles estão juntos atacando os servidores. O Dória já aprovou a famigerada Lei Complementar 173, que confiscou os salários e confiscou, sobretudo, a evolução funcional, a progressão funcional, dos nossos servidores, congelando quinquênio, congelando a sexta parte, inclusive dos servidores da saúde e da segurança pública. Todos foram afetados pela Lei Complementar 173 do Bolsonaro, né, prejudicando milhares e milhares de servidores em todo o Brasil, da educação, da saúde. Enfermeiras foram prejudicadas, médicos, professoras, agentes de organização escolar, servidores da segurança pública foram prejudicados. Mas não bastando isso, agora nós estamos acompanhando esses 2 ataques, né? A reforma administrativa do Bolsonaro, que na prática enfraquece a estabilidade no emprego, e a estabilidade para o servidor público é muito importante, porque ela garante autonomia, garante independência e não permite a ingerência de chefetes de plantão, de governos, de prefeitos, de governadores, no trabalho desses servidores. Isso é fundamental. A estabilidade do emprego é uma garantia constitucional para os servidores públicos. Ao mesmo tempo, a reforma administrativa também enfraquece o concurso público, que é uma outra conquista importante, enfraquece o regime único, jurídico único dos servidores, também uma conquista, sobretudo, da Constituição Federal de 1988. É uma reforma administrativa contra os servidores, mas, sobretudo, contra a população, porque é uma reforma que vai potencializar as terceirizações, vai potencializar, sobretudo, o aparelhamento do Estado com cargos de indicação política, um retrocesso para o Brasil. A reforma administrativa do Bolsonaro, ela é contra os servidores, mas, sobretudo, contra o povo brasileiro. E aqui em São Paulo tem o 529, o PL famigerado, o PL 529, que também vai atacar, ele vai devastar a prestação de serviços públicos no estado de São Paulo, privatizando, extinguindo empresas importantes, fundações. Ele ataca as universidades, ataca a ciência, ataca a pesquisa, né? Ataca o próprio judiciário. Estive conversando recentemente e lendo o artigo da Márcia Semler, que é a procuradora do Estado e presidente do Sindicato dos Procuradores do Estado. Conversei também com a Procuradoria, né? Com a Defensoria Pública, por exemplo. Além do confisco aos fundos das universidades, o PL 529 também autoriza o confisco dos fundos da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da própria PGE. Um absurdo, né? Extingue a MTU, extingue a CDHU, que trata da questão, que garante o acesso à população de baixa renda, que ganha até 2 salários mínimos, a casa, a moradia, aumenta a contribuição dos servidores no IANSP,
E também vai devastar o IANSP, porque haverá, com a aprovação desse projeto, um processo intenso de terceirização do IANSP. É um projeto devastador em várias áreas, na habitação, no transporte público, na regulamentação fundiária, na agricultura familiar, no meio ambiente, na saúde, então nem se fala. Aí a devastação é a pior de todas do estado de São Paulo, porque se nós já temos um sistema altamente terceirizado e privatizado aqui pelos governos do PSDB, nós vamos ter o fim da FURP, que o Major Merca muito bem colocou agora, que já está sendo sucateada para ser vendida, que é o velho filme do PSDB aqui. O São Paulo sempre foi o grande laboratório das privatizações, dos ataques aos servidores, e é o que ele está fazendo com a FURP. Mas a FURP será extinta em plena pandemia. O governador encaminha um projeto de lei para a Assembleia Legislativa extinguindo a fábrica do remédio popular. Não bastando isso, o governo também vai extinguir no 529 a SUSEM, que é a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. É inacreditável. E mais ainda, vai extinguir a Oncocentro, a Fundação Oncocentro, que trata da questão, faz diagnóstico de câncer, faz análise de câncer, constrói, fabrica prótese para quem fez cirurgia de câncer no pescoço e na cabeça. É uma instituição do SUS, do Sistema Único de Saúde, importante, que atende a população carente do estado de São Paulo. Ela será extinta. É um absurdo total. São tantos ataques que a gente nem sabe por onde começar. Mas a nossa posição, só queria terminar a minha intervenção de hoje dizendo que nós tudo faremos para que esse projeto seja derrotado aqui, o 529, e também em Brasília, no Congresso Nacional. Nós vamos atuar firmemente, como já estamos atuando com as nossas bancadas, sobretudo com a bancada do PSOL, para derrotar a famigerada reforma administrativa do governo Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. O programa Parlamento em Ação termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.